Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, misericordioso, Deus fiel, Deus justo, Deus santo, santo, santo. Pai, obrigado por ouvir orações de pecadores falhos como nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, Pai. A Tua graça, Senhor, nos tirou de onde estávamos afundados em nossos pecados, Pai amado. Onde não teria mais jeito de escapar da condenação, Pai. Mas o Senhor deu seu Filho único para morrer por nós, para tirar os nossos pecados, Senhor, para nos tirar da escravidão, Pai, e nos trazer para a vida, Senhor. Vida é essa que só existe em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia conosco, Pai. Porque estarmos aqui, Pai amado, dia após dia, é um milagre, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai amado. E muitas vezes, Senhor, rejeitamos isso. Muitas vezes banalizamos isso, na verdade, Senhor. Achamos que é uma coisa simples, Pai, mas na verdade, se Tu não tivesse misericórdia de nós, Senhor, já não estaríamos aqui há muito tempo, Pai. A Tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Pai, obrigado por nos trazer aqui para fazer esse devocional, Pai. E peço, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor, da Tua palavra. E continue nos usando, Senhor, para levar o Teu Evangelho através da internet, Senhor. E que mais e mais pessoas, Pai, sejam alcançadas para ter em Ti o único e suficiente Salvador da vida delas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. A gente vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Gênesis. Você que tem a Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Abra em Gênesis. Gênesis capítulo 49. Versículo 24. Nós vamos ler do 22, do versículo 22 ao 28, ok? Gênesis capítulo 49, do versículo 22 ao 28. E diz assim a palavra do Senhor: José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes. Pela força do poderoso de Jacó,
pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima, e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. E o versículo em destaque é o versículo 24, que diz assim: Porém, o seu arco ficou firme, e os seus braços continuaram fortes, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Amém. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Aquela força que Deus dá aos seus Josés é verdadeira força. Não é um valor para ser motivo de orgulho, uma ficção, algo sobre o qual os homens falam, mas que acaba em fumaça. É real, força divina. Porque José se levanta contra a tentação? Porque Deus lhe dá ajuda. Não há nada que possamos fazer sem o poder de Deus. Toda a verdadeira força vem do poderoso de Jacó. Perceba de que maneira abençoadamente familiar Deus dá esta força a José. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Portanto, Deus é representado como se estivesse colocando suas mãos nas mãos de José, colocando seus braços nos braços de José. Como um pai que ensina seus filhos, assim o Senhor os ensina a temerem-no. Ele coloca seus braços sobre eles. Maravilhosa condescendência. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Onipotente, levanta-se de seu trono e coloca suas mãos sobre as mãos de uma criança, esticando seu braço sobre o braço de José, para que ele seja fortalecido. Esta força também era a força da aliança, pois é descrita como do poderoso de Jacó. Agora, onde você lê o Deus de Jacó na Bíblia, deve lembrar-se da aliança com Jacó. Os cristãos gostam de pensar sobre a aliança de Deus.
todo o poder, toda a graça, todas as bênçãos, todas as misericórdias, todas as consolações, todas as coisas que temos chegam a nós pela fonte divina, por meio da aliança. Se não houvesse aliança, deveríamos de fato falhar, pois toda a graça provém dela, como a luz e o calor vêm do sol. Anjos não desciam e subiam, salvo naqueles anjos não desciam e subiam, salvo naquela escada que Jacó viu, no topo da qual estava o Deus da aliança. Cristãos, pode ser que os arqueiros o tenham entristecido dolorosamente, atirado em você e o ferido, mas ainda assim seu arco permanece firme. Assegure-se de atribuir toda a glória ao Deus de Jacó. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 73. A justiça de Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de sabedoria, referência, introdução do Salmo 3, versículo 6 e do Salmo 49, que trata da questão da justiça de Deus. O salmista é fiel a Deus, mas não tem sido recompensado por isso. Versículos 13 e 14 do Salmo 73. Enquanto os maus têm sucesso e prosperam. Versículos 4 a 8. Mesmo sendo cruéis, arrogantes e falarem mal de Deus. Versículos 9 a 12. Mas no templo, o salmista tem uma revelação de Deus, a qual faz com que ele creia de novo na justiça e na bondade divina. Versículos 16 a 28. E o Salmo inicia assim: Salmo de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos.
Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado contra os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento, e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado e não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberá com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 73. Salmo 73, título hebraico. Referência, Salmo 50. Salmo 73, versículo 1. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Declaração de fé na bondade de Deus, o qual parece não combinar com as experiências desagradáveis do salmista. Coração puro, linguagem figurada para expressar devoção e dedicação a Deus. Referência: Salmo 24, versículo 4, Salmo 51, versículo 10 e Salmo 119, versículo 9. Salmo 73, versículos 2 e 3. Orgulhosos, maus. Referências: versículos 6 e 8 do Salmo 73 e Salmo 94, versículo 2. Salmo 73, versículo 4. Os maus não sofrem. O trecho que vai do versículo 4 ao versículo 12 mostra o quanto eram maus os inimigos do salmista. A boa vida dos maus era um problema, não só para ele, mas também para outros israelitas, como fica claro em Jó
capítulo 21, versículos 7 a 16. Salmos 17, versículo 14. Jeremias, capítulo 12, versículo 1. E Abacuque, capítulo 1. Salmo 73, versículo 6. Colar, capa. Figuras de linguagem para dizer que os maus não procuram esconder o seu orgulho. Versículos 2 e 3 do Salmo 73 e versículo 8. Nem a sua violência, que mostram abertamente a todos. Salmo 73, versículo 7. O coração deles está cheio de maldades. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz: os olhos deles estão inchados de gordura. Salmo 73, versículo 8. Orgulhosos. Versículos 2 e 3 do Salmo 73 e versículo 6 do Salmo 73. Salmo 73, versículo 11. Deus não vai saber. Referência, Salmo 10, versículo 11. O Altíssimo. Referência, Salmo 7, versículo 17. Salmo 73, versículo 13. Parece que não adianta nada eu me conservar puro. O salmista chega à conclusão apressada, e é bem verdade que não adianta nada obedecer às leis de Deus se ele não castiga as pessoas que são desobedientes. As pessoas que são desobedientes. Isso parece não concordar com a promessa que Deus fez ao povo de Israel. Referências, versículo 1, Salmo 73 e Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Salmo 73, versículo 14. Tu, ó Deus, me tens feito sofrer. O salmista acha que Deus não está contente com ele, e isso o deixa ainda mais confuso, pois ele tem evitado todo tipo de pecado. Versículo 13 do Salmo 73. Salmo 73, versículo 17. Quando fui ao teu templo, ao adorar a Deus no templo, resolvem-se as dúvidas que o salmista tem a respeito da justiça de Deus. O que acontecerá com os maus? Referência, versículo 92, versículo 7. Salmo 73, versículo 23. Me seguras pela mão. Referência, Salmo 63, versículo 8. Salmo 73, versículos 24 a 26. Tu me guias. Ele é tudo o que sempre preciso. A fé vence. O salmista sabe que Deus está com ele, tanto agora como na vida futura, e por isso se sente seguro e em paz. Referências: Salmo 23, versículo 1, Salmo 49, versículo 15, Salmo 63, versículos de 1 a 8, e Romanos, capítulo 8,
versículos 35 a 39. E por fim, Salmo 73, versículo 27. Destruirás os que são infiéis a ti. Referência, Salmo 1, versículo 6. E é isso, gente. Salmos de número 73. Que Deus os abençoe.